Uma pergunta que eu quero responder aqui com essa aula rápida, com esse socorro rápido, é que eu escuto muito dos empreendedores nas consultorias, nas conversas com os empreendedores no dia a dia, e eu vivi vários exemplos com meus alunos ao longo das formações do Empreenda-se. Quando demitir? Quando é hora de demitir alguém? Primeiro eu quero que você entenda que existem situações e situações, funções e funções dentro da empresa. Se você trabalha numa linha de produção ou se você tem uma linha de produção onde o resultado depende de uma série de pessoas, entenda que a tua equipe, aquele teu time, aquela linha de produção, aquele time que anda junto ali de 5, 6, 3, 10, 20, 30 pessoas, essa equipe, se o trabalho dela está conectado, essa equipe vai andar na velocidade do mais lento. Você pode ter pessoas muito rápidas, você pode ter pessoas extremamente produtivas lá dentro, mas elas andarão na velocidade do mais lento. Qual é o exemplo que eu quero trazer para você? Eu tenho um aluno que ele trabalha com plásticos, né? Com uma fábrica de copos plásticos, pratos plásticos, e na primeira aula da formação do Empreenda-se, ele me questionou assim: Vanicir, hoje eu tenho 12 funcionários, eu estou precisando aumentar a minha produtividade em 30%, 12 funcionários dentro da linha de produção. Estou precisando aumentar a minha produção em 30% e eu preciso contratar e não tenho gente. Eu preciso que você me ajude a encontrar essas pessoas e, obviamente, mão de obra para a linha de produção nem sempre é fácil, não é só fazer assim como mão de obra para qualquer outra área. E disso a gente vai falar em outro vídeo aqui, como conseguir essa mão de obra boa, qualificada no teu dia a dia ou para a tua empresa. Perguntei para ele sobre como era a equipe, como era o time dele. E ele me relatou que 2 pessoas lá eram um pouco mais lentas, ele tinha problemas com elas e numa conversa ali de 5 minutinhos com ele nós identificamos que aquelas 2 pessoas eram muito lentas. Até a expressão que ele usou para determinar uma das pessoas, né, para determinar o comportamento dela, ele falou que ele era um tropeiro de lesma. Tropeiro aqui no Rio Grande do Sul é aquele que comanda o rebanho e lesma você sabe que é aquele bichinho extremamente lento. E eu olhei para ele e disse: então, olha só, demite. Demite não só esse tropeiro de lesma, demite os 2 que você considera mais lento. E ele olhou para mim e disse: mas como assim? Como que eu vou demitir se eu tenho falta de mão de obra? Se essas pessoas, o teu time, talvez você tenha 10 pessoas maravilhosas e esses 2 estão atrasando todo o processo. E aí ele olhou para mim e meio incrédulo, meio na dúvida, mas eu não sei o que aconteceu, porque a aula era à noite, no dia seguinte ele foi lá e demitiu as 2 pessoas. 20 dias depois, ele trouxe o dado para mim de que aquela equipe de 10 pessoas, com 2 a menos, estava produzindo 28% a mais. Praticamente os 30% a mais que ele precisava, sem contratar. Então, primeiro ponto de quando demitir é você observar a produtividade das pessoas. Se não está produzindo, não está sendo produtivo, o empreendedor tem muito medo de demitir. Se você tem pessoas lentas, se você tem um processo, entenda quem são os mais lentos e talvez demita 1 ou 2 e meça os dados, os resultados daquilo. Um outro ponto muito importante, que isso é mais abrangente e que serve para várias áreas ou para qualquer área da sua empresa, é uma ferramenta que eu vou trazer para você agora. Primeiro, quero que você trace uma linha do tempo. Essa linha reta é o tempo. Você vai dar um tempo para aquela pessoa. Porque se você chegou a pensar em demitir alguém, é porque aquilo já te gerou um certo incômodo, aquilo já está te gerando um certo transtorno há muito tempo. E a gente gravou aqui de como não demitir ou quando não demitir, quando não for uma decisão totalmente emocional. Então, se você já entendeu que não é emocional, você está avaliando dados e informações, qual é a hora certa de demitir? Traça essa linha do tempo, sem determinar um tempo. E aí dessa linha do tempo, você vai traçar uma nova linha agora da necessidade. Na mesma direção do tempo, você trata a necessidade. O que é essa necessidade? Essa linha da necessidade você vai medir o seguinte: eu preciso dessa pessoa? Essa pessoa é necessária? Você pensou em demitir alguém? Você vai pensar assim: essa pessoa é muito importante para o meu processo? Não vai, nada aqui vai andar ou eu vou deixar de fazer alguma coisa por demitir essa pessoa? Se a resposta for não, se aquela pessoa não tiver necessidade nenhuma na tua empresa, corta agora. Não sofre, não fica pensando. Se ela não vai atrapalhar o processo, se ela não vai atrasar nada do que você faz, não há necessidade dela estar lá.
Então você corta, simples assim. E aí, se você traçou essa linha da necessidade em relação ao tempo, você vai pensar o seguinte: eu preciso dessa pessoa, ela é necessária, eu vou perder dinheiro ou eu vou ter problemas aqui se eu demitir ela. E aí você vai traçar uma outra linha aqui do tempo, você vai traçar uma outra linha que é o interesse. A partir do momento que você pensou em demitir alguém, você tem problemas de comportamento nessa pessoa e a responsabilidade de trabalhar esse comportamento é sua como empreendedor. Você vai chamar essa pessoa para uma conversa, você vai explicar a situação, os problemas que estão acontecendo, você vai dizer que essa pessoa precisa mudar esses comportamentos e aí você vai dar um tempo. O tempo que você vai dar para essa pessoa é a medida do interesse dela, é o interesse dela que vai determinar se ela vai continuar ou não. Então você vai pensar o seguinte: eu preciso contratar alguém porque eu tenho a necessidade dessa pessoa, eu vou medir o interesse dela. Você vai dar ali uma semana, 2 semanas, um mês, como você, cada empresa é uma empresa, cada empreendedor é um empreendedor e cada necessidade é uma necessidade diferente e dentro do que você faz você vai determinar: eu vou dar 2 semanas para medir o comportamento dessa pessoa, o interesse em ela mudar o comportamento. Então a sua linha do tempo aqui será de 2 semanas. Você tem a necessidade, 2 semanas para você medir o interesse dessa pessoa melhorar. Essa pessoa não melhorou nessas 2 semanas, você viu que não teve uma melhora significativa que faça com que você acredite que ela possa continuar no teu processo, você vai contratar uma outra pessoa para treinar. E aí para essa outra pessoa que você contratar, leva 1 mês para ela ficar boa naquele processo, a linha do tempo é de 1 mês. Você tem aqui, determinou, preciso demitir. O tempo é de 1 mês, você tem a necessidade dessa pessoa, ela tem o interesse dela, não, o interesse dela não resolveu, então você vai desenvolver outra pessoa em 1 mês, e aí quando você tiver essa outra pessoa pronta, você demite. Simples assim, não tem mistério, a gente fica sofrendo com isso, esperando para tomar uma decisão muito assertiva, não existe. Traça uma linha do tempo, determina qual é a necessidade, se tem a necessidade, se não tem, já corta aqui agora, não precisa pensar. Agora, se tem a necessidade, dá uma chance. Você já deu a chance, a linha do tempo é para você substituir essa pessoa.